Educação à distância, mudando realidades. Tinete, esse assunto tá legal que só. Essa daqui é a nossa Rádio Genipapo. Estamos em mais um programa. Nós queremos dar boas-vindas, professora, agradecer pelo aceite no convite. Na sua tese, você fala um pouco sobre anterioridade, né? O que seria essa anterioridade? É um conceito, é um termo? A gente gostaria de conhecer mais, né, o que é a anterioridade nessa cultura que você se aprofundou. Então, o título da minha tese é A Mulher Afro-Antiliana de Porto Velho e a sua anterioridade na educação. Foi a primeira vez que eu cunhei, que eu utilizei esse termo nos meus estudos, seja em artigo, tese, dissertações, monografia. Foi a primeira vez também que eu tive contato. Ele foi um termo que quem, na verdade, me orientou a utilizar foi na minha defesa de tese, que aconteceu em 10 de dezembro de 2020, via remoto, por conta das questões da pandemia que a gente está enfrentando. E quem me orientou a utilizar foi o professor Gustavo Ford. Gustavo Ford é um professor negro da Universidade Federal do Espírito Santo. E eu conheci com essas minhas andanças, por meio de pesquisa, descobri que ele também é descendente, só que ele não tinha essa ligação com a nossa história, ele passou a ter o conhecimento e o interesse a partir das leituras de Miller, a gente trocou livros, ele tem livros, mas sobre essa questão étnico-racial na região do Espírito Santo, a partir da década de 80, ele faz parte do movimento negro, atuante, mas ele não tinha conhecimento sobre a questão da nossa história. Escuta isso aí, parente! E aí a gente se aproximou. Ele, como professor doutor, acho que é pró-reitor de ensino, ele é responsável por uma pró-reitoria, na época quando eu conheci, na Universidade Federal do Espírito Santo, e então eu o convidei para participar da minha banca. E na fala dele, ele colocou na defesa que o meu trabalho não era basicamente um trabalho de mostrar a importância, mas principalmente a anterioridade dessa mulher na educação de Porto Velho, que não aparecia, e que o ideal era eu inserir esse termo anterioridade. E o que seria essa anterioridade? Eu começo a minha tese falando historicamente sobre a importância de uma professora chamada a professora Marise Castiel. A professora Marise Castiel, ela é conhecida na nossa história, na memória local e até mesmo em alguns poucos escritos, como sendo a pioneira da educação. Então eu parto da professora Marise Castiel, só que eu fui buscar a biografia dela. E então, a partir da biografia da professora Marise Castiel, eu tive consciência e ciência que ela chegou em Porto Velho em 1947. Maceta! Então, ela chegou após o território, que foi em 43, e essas mulheres a qual eu vim, na verdade, trazendo e fazendo a cartografia dessas mulheres, Barbadiana, Granadino, de Trinidad e Tobago e outras ilhas que foram generalizadas como sendo barbadianas, elas chegaram aqui, eu tomo como referência 1910, porque é o bairro a qual a gente tem como estrutura geográfica, que é conhecido de forma vulgar como sendo Alto do Bode, a qual eu apresento como sendo Berbeidão Tal, que é bairro dos Barbadianos, a tradução em português. Então é uma comunidade bilíngue, que na verdade eu acho que até trilíngue, que falava o português, o inglês britânico e o Benjam,
que é uma mistura, é um dialeto, assim como acontece com os haitianos, que também falam o dialeto, né? Então, essa comunidade também falava um dialeto chamado Benjão, que é, na verdade, um termo que significa barbadiano. Tinete, esse assunto tá legal que só. Então é isso. Então o professor me orientou, utiliza o termo anterioridade, porque elas chegaram bem antes do que a nossa história ocidental narrava, que seria a história da educação a partir de Marise Cartier, que chegou em 1947, e as mulheres negras não. Chegaram no Brasil, fins do século XIX, entrando por Belém, e aí vai para o Brasil todo, chega em Porto Velho por conta da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, mas essa migração, assim como dos haitianos, ela aconteceu no Brasil fins do século XIX e início do XX e foram para o Brasil todo. A migração no Espírito Santo, como o caso desse professor Gustavo Ford, que a família dele habitou aquele lugar, né? E a gente tem vários descendentes no Rio de Janeiro, em Brasília e vários lugares, assim como acontece hoje com as outras migrações recentes, né? Como se fosse um marco temporal que você utilizou para poder trazer essa importância da mulher na educação, da mulher negra na educação de Porto Velho. Rádio Genipapo, a sua voz nativa da Amazônia. Educação à distância, mudando realidades.